Bom, pessoal, então vamos lá. Continuando aí com o nosso treinamento de NR10 CEP, Sistema Elétrico de Potência. Nessa sexta parte do nosso treinamento, nós vamos tratar de técnicas de análise de risco no CEP. Ou seja, pessoal, o conceito básico, quando a gente fala em técnica de análise de risco, tá? É claro que como o assunto é sistema elétrico de potência, a gente relaciona a todos os tipos de risco, principalmente ao elétrico. Mas quando nós analisamos os riscos no CEP, no sistema elétrico de potência, vale lembrar que nós temos risco de queda, risco com transportes e equipamentos, risco com relação ao ataque de insetos, animais peçonhentos, enfim. Ok, pessoal? Então é o seguinte, quando a gente vai falar de técnica de análise de risco, não é você somente analisar o risco de choque elétrico. Esse é o mais óbvio. Mas além desse risco de choque elétrico, qual outro risco que pode ter dentro daquele ambiente de trabalho? Então vamos lá, pessoal, sem demoras, vamos falar aí de risco de queda. As quedas são consequência de choques elétricos devido à falta ou uso inadequado de EPI, falta de treinamento dos trabalhadores, falta de delimitação e de sinalização do canteiro de serviço e ataque de insetos. Então, pessoal, quando você vai executar um tipo de serviço, principalmente se for em altura, claro que se for um serviço elétrico, além do choque elétrico, qual o risco que pode ter em qualquer serviço que se execute em altura? É o de queda. Então, para isso, é necessário que todos os pontos de ancoragem estejam devidamente fixados, ok? É necessário trabalhar com cinto paraquedista, talabarte, seguido também da linha de vida, ok? Então, pessoal, de fato, quando a gente fala de técnica de análise de risco, é literalmente, você tem que analisar todos os riscos naquele ambiente ali. Por isso que o CEP trata esses assuntos específicos, relacionados à queda, ok? Transportes, animais peçonhentos, enfim. Agora, olha só, risco no transporte com equipamentos. Veículos a caminho dos locais de trabalho em campo, o deslocamento diário dos trabalhadores até os efetivos pontos de prestação de serviços. Esses deslocamentos expõem os trabalhadores aos riscos característicos das vias de transporte. Claro que, pessoal, você quando vai pegar uma autoestrada, as noções dos riscos se tornam muito óbvias, principalmente quando está relacionado a variações climáticas ou até mesmo a distrações. Não se pode usar celular, tem que atentar se a pista está molhada, enfim. Mas vale lembrar que dentro do local de trabalho, principalmente se for um campo, um canteiro de obras, enfim, ou então dentro de uma indústria, nós temos, na verdade, veículos que transportam mercadorias, enfim, eles transitam ali dentro do próprio local de trabalho junto com os trabalhadores. Aí o que é necessário colocar nesses veículos por meio de precaução, certo? De atenção para os trabalhadores. Dispositivos de quê? De sinalização, seja visual ou seja sonoro, certo? Dispositivo visual, geralmente quando o caminhão dá uma ré, enfim, aquela luz fica piscando. É um dispositivo visual. E se ela emite som, dispositivo visual e sonoro. Isso tudo é para quê? Para resguardar, na verdade, a vida do trabalhador, ok? Ouviu, certo? O som, ou ouviu a luz que aquele veículo transmite, é sinal que ele está dando ré e pode ser que o motorista não enxergue quem está atrás, ok? De repente você está no ponto cego do retrovisor do responsável por aquele veículo, do motorista, enfim. Então a atenção, vale lembrar que é de todos. Risco de ataque de insetos, animais peçonhentos, domésticos, enfim. Na execução de serviços em torres, postes, subestações, usinas, leitura de medidores, serviços de poda de árvores e outros, podem ocorrer ataques de insetos, tais como abelhas e formigas. Além desses, pessoal, temos também o que? Escorpiões, aranhas, cobras, enfim, pessoal. Principalmente se for, de repente, em área de campo, ok, pessoal? Pensa no seguinte, você está numa área rural, eu tenho que pegar um equipamento que ficou o dia todo lá no campo. Enfim, o que pode de repente estar escondido nesse equipamento? Algum tipo de animal peçonhento. Então, pessoal, isso daí também é um risco típico no CEP, porque geralmente pensa, o trabalhador está lá montando uma subestação. Perdão, o trabalhador está montando uma linha de transmissão, tá?
Aquela área, nós já falamos que era o quê? A área onde, na verdade, é construída uma torre, uma linha para fazer a linha de transmissão, chamamos de área de servidão, ou seja, é a vegetação. Digamos que você deixou sua bolsa de equipamentos lá. Não pode vir um animal e entrar nessa bolsa sem que você saiba, um animal peçonhento, enfim. Para isso que você tem que ter técnica de análise de risco, é você analisar todos os riscos, certo? De forma bem rigorosa. Se pode acontecer, vai acontecer, tá, pessoal? E quando a gente fala de riscos ocupacionais, consideram-se riscos ocupacionais os agentes existentes nos ambientes de trabalho capazes de causar danos à saúde do empregado. Aí nós vamos falar do risco físico, do risco químico, biológico, ergonômico e de acidente, conforme a tabela aí, tá vendo, pessoal? Riscos físicos, por exemplo, temos ruídos, vibração, certo? Frio, calor, radiação ionizante. Risco químico, que é representado pela cor vermelha, poeira, fumos, neblinas, o físico sendo representado pela verde, o químico pela vermelha, o marrom, risco biológico, vírus, bactérias, fungos, enfim. O amarelo, ele representa o quê? Risco ergonômico, esforço físico intenso, levantamento de transporte manual de peso, ok, pessoal? Então, isso aí tudo risco ergonômico. Aí, pessoal, continuando, nós temos o que também? Riscos de acidente, que é representado pela cor azul. Arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ok? Enfim. Então, pessoal, toda essa condição, quando a gente fala de quê? De técnicas de análise de risco, a gente nunca pode descartar o quê? A APR, como a gente sempre vem falando, que é a análise preliminar de quê? De risco. Ok, pessoal? Que é o quê? Trata-se de uma técnica de análise prévia de riscos. A análise preliminar de risco é uma visão do trabalho a ser executado que permite a identificação dos riscos envolvidos em cada passo da tarefa, ainda propícia condição para evitá-los ou conviver com eles em segurança. Então, pessoal, quando a gente fala de análise de risco, de APR, dos riscos que podem ocorrer dentro do local de trabalho, a responsabilidade não cabe somente ao técnico de segurança. Na verdade, a responsabilidade é de todos os trabalhadores envolvidos dentro daquele local de trabalho. Vale lembrar que, novamente, norma regulamentadora são requisitos mínimos de segurança. Se a empresa quiser adotar procedimento a mais, melhor ainda até mesmo para a vida do trabalhador. Bom, pessoal, desde já agradeço a todos pela atenção, desejo a todos uma ótima semana, certo? E até a nossa próxima aula.